Boa noite. Mano, deixa eu te avisar. Eu tô aqui na cidade ainda. Boa noite, boa noite. A mãe dela tá sabendo que jogando jogo com as garotas. Tá fazendo de simpática agora, mas são duas demorinhas. Vocês são simpáticas, viu, dona? Beijo, mano. Gabriel indo namorar, gente. Avisando. Que chique, né? Ele que não quer se amarrar a ninguém, que não quer ver ninguém, foi fisgado pelo cupido. Trazer mais pertinho para eu poder ver vocês melhor. Tudo bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Tivemos visitas ilustres hoje. Minha casa está toda enfeitada com... acho que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu chegar um pouquinho mais, só eu mostro para vocês. Que bonitinho que ficou. Tem 3 cantos. Então, a Lorene veio com o Ronald Caligari. Fiquei esperando esse horário. Eu atrasei um pouquinho hoje, né? E eles me levaram na farmácia que eu precisava ir, mas eles trouxeram 3 maravilhosas fontinhas, lindas, uma mais linda que a outra. Se eu não conseguir mostrar todas agora, deixa eu ver se eu consigo fazer um cambalacho aqui, peraí. Minha casa tá uma zorra, né? Olha lá atrás. E uma fontinha aqui, ó. Olha que fofo que ficou isso aqui, gente. Demais, né? Depois eu gravo direitinho para vocês verem que bonitinho. E ele deixou tudo... Ele é muito querido. Ele me deixou tudo organizado com a Ló. E, além disso, ele arrumou as minhas coisas de luz. Eu tenho um treco lá de luz que estava queimando, estava tudo ruim. Ele arrumou tudo para mim, graças a Deus. E agora ele vai arrumar um outro negócio também, eu vou achar o máximo. Então, gente, eu não respondi ninguém de tarde. Não foi por malcriação, foi porque eu estava com eles aqui. E a gente estava conversando muito, precisava trocar muitas ideias, né? Então é isso. Não, o barulhinho é uma delícia, né? Agora tem que pôr esse trem aqui. Oi, Suzy. Ainda deu tempo de trabalhar. Hoje eu trabalhei, não foi, Suzy? Atendi a Suzy, atendi várias pessoas. Acho que atendi umas 4. Fico observando de novo. Muito bom. Ai, que bonitinho, gente. Peraí. É a aguinha, não isso aí que você tem que pegar. Ele achou legal o brinco. Mas tem um na cozinha que é para eles mesmo. Gente, não deu tempo nem de carregar o celular, eu esqueci. São 3 fontinhas, mais uma coisa que ele fez. E aí ele me mostrou uma coisa que ele fez para a Loreni, que eu falei, eu também quero uma estrela linda de bambu, uma graça. Uma graça, vocês vão amar. Esse é menino, esse é o Luke Skywalker. Eu também adoro fonte, mas para mim tudo é exagerado, né? Como eu queria uma fonte, eu queria uma, tenho 3 agora. Coisa mais linda. Tudo meu é exagerado, né? Eu quero um, chegando 3. Não dá para recusar nenhuma. Trabalhei, Suzy, né? Trabalhei a Suzy, trabalhei acho que 5 pessoas. Hoje estou acabada. Minha coluninha aqui. Então, eu pus na cozinha para eles, porque tem um cantinho que dá para pôr em cima de um negócio assim, bonito, sabe?
É um criadinho mudo pequeno. E aí a Ló pôs em cima, ficou ótimo. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Deixa eu ver se um celular apagar, se eu consigo. Ele está com 65% mais ou menos, esse está com 42%, esse está pior. Bom, minha gente, meu filho está todo feliz, foi para casa de uma namorada. Boa noite, boa noite. E não pode falar que é namoro hoje em dia, né? A gente não pode falar que é namoro. Não sei nem o que é. Não é mais ficante, não é caso colorido, nem amizade. Eu não sei mais o que é, mas não importa. Tá todo feliz que foi para casa dela e a mãe deixou ele ficar mais essa noite. E eu falei para ele: leva 2 cuecas, 2 camisetas, 2 par de meia. Porque a gente sabe, né? A gente desconfia. Aí ele disse: não, não precisa. Eu falei: precisa. Mãe sabe, né? Mãe sempre sabe. Gente, vocês não imaginam. É um triângulo. Eu falei que é o meu triângulo mineiro. Fez uma triangulação. Então aqui tem Nossa Senhora de Aparecida, Isis. Quem mais que tá aí? Santa Isabel de Portugal. Ali temos Quenin, deixa eu ver aqui se eu consigo ver quem que tá lá. Não consigo enxergar daqui. Quem que é? Não, nem com óculos eu enxergo. Não lembro mais. Ah, o Cristo Redentor, colorido, sem braços. Fico muito triste. É um Cristo Redentor maravilhoso de acrílico, todo coloridinho, sem braços. Mas tá Quenin. E tem na frente uma lembrança que eu trouxe de Brasília, que representa todos os poderes de Brasília. Então eu falei: agora Quenin vai dar conta desse povo. É o Cristo Redentor e Quenin, com a fontinha do lado, dando conta desse povo para bater neles, né? E o outro que é dos gatinhos. Que foi, Bob? Você já comeu, não vem não. Chega. Bob acho que comeu pela 5ª vez hoje. Não para de querer comida. Boa noite. Tá energizando, Ivone, de um jeito assim, muito 10. Não só energizando a casa, como ele arrumou como chama? As lâmpadas, umas lâmpadas compridas, sabe, que tem aqui. Nossa, é uma coisa, né? E talvez também o banheirinho, que a gente não pode usar, porque precisa trocar a válvula, porque nesse tempo ninguém pode fazer nada. O cara é ágil, viu? Me ajudou. Steve C. O que quer será? Tô ruim de pescar, viu? Steve C. Boa noite, boa noite. Oi, Tita. Estivesse com você a tarde toda. Estive com você a tarde toda assistindo a mesa. Agora eu entendi. Eu estava tentando entender qual era a pegadinha. Vambam. É uma honra, Ednes. Muito obrigada pela companhia. Vambam. Depois da live a gente fala, tá? Boa noite, beijo para todos. Consegui pela live já no começo. Boa, Dani, bem-vinda. Lúcia, bem-vinda. Ah, meu outro trequinho de cabelo tá aqui, ó. Fiquei procurando o dia inteiro. A gente perde, mas tá tudo em casa. Muito legal, né? A gente não... perder, perde, mas tá tudo aqui. Muito bom. Tudo bem, Bambam? Amanhã,
Amanhã você tem programa? Porque eu preciso te contar uma coisa. Nossa, muito bom, Vânia. Olha, você não sabe a felicidade que eu fiquei. Então, não só ele trouxe as pontinhas, como ele arrumou a luz, como ele quis ver o banheirinho e falou: Ah, isso não é problema, blá, 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 blá. Ele entende, né? Então, para ele não é problema. Muito engraçado. Oi, Vana. Eu ia falar Soares. Soares, Vana. Mas é melhor falar Vana, né? Saudades também. Cristine Caetano. Estou começando por aqui. Pouco tempo no grupo. Quero aprender e despertar. Bem-vinda. Se a gente puder ser útil de alguma forma, né? Muito bem-vinda. Ah, nossa, não tem como não sentir alegria, né? Meu Deus. Coisas tão boas, né? Oi, Marta. Oi, Milena. E assim, eu tô atrasada com todo mundo. Tô precisando de um cara desses. Faz tudo. Mas aí não posso me meter, né, gente? Isso aconteceu. Eu caí de paraquedas por causa da minha amiga. É que ele diz que ele não aguenta ver as coisas, né? O que vai nos apresentar hoje? Não sei, Celina. O que vocês... Vixe, se eu perguntar o que vocês querem saber, tô frito. Tô um pouco cansada e tô com pouca bateria. Então, pensem também em mim hoje, tá? Eu consegui dormir muito bem, isso lá é verdade. Essa noite eu descansei. Filhos não estão em casa, eu descanso. Essa noite eu vou descansar também. Graças a Deus o Senhor ouviu as minhas preces. E eu preciso descansar. Boa noite em Portugal, muita chuva e trovoada, mas muito calor. Opa! Caraca! Mara, Daniele, Sandra, Sara. Bem-vinda, Sara. Amei a sua postagem sobre a história de Oxum. Não sabia sobre. Legal colocar histórias. Eu adoro colocar as histórias dos orixás. Tem um grupo que eu participo que tem um rapaz que é um bandista. Vocês imaginem que não sou eu que invento tudo aquilo, né? Então, eu adoro os temas dele. Então, copio tudo. Eu copio e colo. Fala um pouco dos discos solares e suas cores. Sim, podemos falar dos discos solares e suas cores. Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu avisar minha amiga. Mora, eu tô na live agora, tá? Assim que terminar, eu venho ouvir. Não deixar a pessoa esperando, né? Pô, vou falar dos discos. Vamos falar dos discos. Discos solares. Discos solares. Espera aí, vamos ver. Tem gente... Pode ir? Pode começar agora. Hoje é sábado, acho que nem todo mundo gosta, né, de ficar na internet no sábado. Ai, machuquei um pouquinho. Discos solares. Discos solares são instrumentos de amor maior deixado numa praia de litoral. Camburi está pegando fogo. Água, né? Água, muita água. Água. Obrigada, Silvinha. Boa noite, Lília. Boa noite, Estela. O pessoal ainda vai ficar falando um pouquinho, depois eu entro, tá bom? Falando. Lisboa tá muito calor. Oh, meu dedinho. Ah, dedinho nervoso. Volta o dedinho. É a cura. Faz a cor... água verde. Água verde descendo sobre o fogo. Íris. Camburi, Íris. Camburi. Aqui é a nossa página de reiki, pode colocar lá, né? A história do fogo. É importante, né? A gente tratar. Cláudia Lazarotto fez uma postagem muito interessante sobre amanhã. Eu não vi nada. Eu não vi absolutamente nada sobre a Cláudia, tadinha.
Eu não tive tempo mesmo, gente. Eu peguei acho que 5 histórias hoje, todas bem assim, ó. E aí os meninos vieram, não pude mais ver nada. Vamos deixar a Dodô conversar conosco, ela não precisa toda noite apresentar. Obrigada, meu amor. Mas eu vou falar dos discos. Os discos é fácil porque é uma coisa que eu gosto também, né? Só vou deixar vocês entrarem. É o dedinho nervoso. Deixa o povo entrar. Bob. Olha a minha página agora, predileta, do Doação Crianças. Tá dando certo, gente. Tô tão feliz. Tomara que as coisas tenham movimentado bem, né, para as criancinhas. Lucy, bem-vinda. Será que a irmã do meu amigo recebeu reiki? Lógico, né? Todo dia um bando de gente fazendo reiki, né, nas pessoas. Mas, filha, mas se ela tá em coma, ela tá tendo que aprender alguma coisa, né? Tem coisas que a gente aprende só em coma, você sabia? E lá você decide se você quer voltar ou se você quer ir embora, né? Tem que estar preparado para tudo nessa vida. Agora ela recebe, não se preocupe. Receber, recebe. Todo mundo que escreveu lá está recebendo todo dia. Mesmo os que já escreveram antes e que saiu do campo, que parece que saiu, mas não saiu não, estão lá recebendo. Porque eu não deleto nada. Bom, mas então a oração é para ele, né, Gi? O irmão está em desespero porque não deve entender de espiritualidade. Gente, só está em desespero quem não tem o respaldo oficial da espiritualidade. Salve, Edna. Eu decidi voltar. Você tinha saído, Ani? Oi, Etienne. Que bonitinho. Renata, bem-vinda. Ai, hoje não. A gente já falou de Quanin outro dia, não foi, Dana? A gente já contou tanta história. Oh, não foi para vocês que eu contei historinha de Quanin. Eu conto um pouquinho de um e um pouquinho de outro, tá bom? Esses emojis são tão bonitinhos. Angelita, tudo bem, meu amor? Bom, falar um pouquinho dos discos solares. Então, discos solares são instrumentos de poder que foram sendo instalados em vários lugares, porque quando foi construído o disco, ele levou muitos anos, mas põe aí de 1000 anos para cima, tá bom? De 1000 anos para cima. Aí eles perceberam que o disco era muito grande, ele era o mais completo de tudo, o mais perfeito, e que a humanidade não ia dar conta de pegar tanta informação num único instrumento. Aí o que eles resolveram fazer? Estou contando histórias assim, encurtando milhões de anos, tá? O que eles resolveram fazer? Resolveram que iam desatarrachar, porque eles são discos magnéticos, eles se atarracham uns nos outros, e resolveram colocar ao longo de uma costa, como se fosse uma grande coluna, só que sinuosa, meio serpenteando. E começou lá embaixo, na Antártida, foi subindo, passa pela América do Sul, passa por vários lugares daqui da gente até Mount Shasta, Califórnia, lá em cima. É Califórnia, Mount Shasta? Bom, Mount Shasta, Monte Shasta. E aí, lá é onde está o disco Emanache. E o Emanache é de Saint-Germain, porque ele é do coronário. O disco solar da Antártica chama Ion. O disco solar que eu trabalho há mais de 24 anos agora, 26 anos, chama-se Demayon. E é o que rege todos os outros dentro da Fraternidade Branca. Então, esse é o disco
vamos dizer, Capitão. E o disco que está no Brasil, em Mato Grosso, no portal Serra do Roncador, Portal do Roncador, Serra do Roncador, Onsará. Então, esses 4, eles são meio uma linha chefe, tá? Todos os outros são importantes, todos os outros são maravilhosos. Nós temos uma esposa de um moço, tentando lembrar o nome dele, Ricardo alguma coisa, não lembro. Que tem, eu sei como arrumar isso. Eu vou pôr a musiquinha dela para vocês. Vou pôr a musiquinha da moça que canta. Ela canta todos os... Muito bonita, ela canta todos os discos. É muito lindo. Vocês conhecem, porque eu sei que a maioria das pessoas conhece essa música. Oi, Cati. Mintaca é o nome da menina. Eu acho odeio essas porquinhas. Meu Deus, que confusão que tá isso aqui. Olá, boa noite. Mintaca. Mintaca discos solares. Mas não é todo mundo que tá aqui que sabe, né? Mas é isso mesmo. Mas eu vou pôr esse, porque é muito lindo. É muito lindo. Dá para ouvir bem? E ela canta com todos os nomes de todos os discos. É a coisa mais linda. Onsará, Serra do Roncador. Mitakura. Todo mundo conhece, só não sabia que era isso, talvez. Emanashi, Arumane, Semanko. É muita coisa. Tem muita gente que não conhece, eu sei. Oi, Flavinho. Depois eu passo pra gente aqui, tá? Mas é muito legal. Bom, aqui eles estão reunidos, né? Não, uma delícia. Não, eu não vou pôr o nome aqui, eu não tenho como escrever. Eu tenho como colocar na minha página depois, tá, Gi? Nessa página que eu tô, né? Eu coloco. Ele vira um mantra, mas são as palavras, são os nomes dos discos. É maravilhosa. Então, a história é assim, é tão maravilhoso ter os discos reunidos, mas a humanidade não está pronta, né, para receber todas as informações de uma vez. Então, eles foram fazendo por etapas. Então, o marido dessa moça, eu tinha vindo aqui para procurar o nome dele.
mas acho que é Ricardo, não sei se é Valesques. Ah, esqueci. Eu não vou tirar a música agora. Itacuna. Bom, dá vontade de sair dançando, ela é maravilhosa mesmo. Aí é assim, ele foi um estudioso, ele já teve até na TV Galáctica fazendo programa com a Karen, foi bem querido. E aí é como se ele tivesse agrupado uma série de informações e começou a trabalhar com esses discos. Eu, por minha vez, eu só conheci em 92 só o disco solar de Mayum. A gente nem sabia que chamava de Mayum, né? Foi através desse moço que a gente ficou sabendo o nome. Gonzalez, Ricardo Gonzalez? Pode ser, eu não lembro o nome dele. Mas se você está dizendo que é, eu acredito. Aí, com o passar dos anos, a gente foi aprendendo que tinham mais discos, né? Tinham mais 12 discos, são 13 ao todo. Ricardo Gonzalez. Bom, esse é o marido dessa moça que canta, então eles trabalham juntos a história dos discos. E a Jussiara, que é nossa querida amiga, um dia me vendo assim, querendo saber mais coisas sobre os discos e vendo que era tão difícil da gente achar a informação, ela disse, Dô, eu vou dar uma busca e vou agrupar e depois eu vejo o que eu faço. Então ela achou coisa em espanhol, coisa em inglês, não sei se talvez em outras línguas também, mas enfim, acabou sendo uma coisa assim. Ela levou um ano entre pegar as informações, traduzir e corrigir para formatar, até para a gente poder dar o curso. E foi isso que a gente acabou fazendo. Então eu tenho uma parte, acho que uns 5, 6 vídeos, onde eu falo dos discos que eu gravei lá na TV Galáctica. Só que um deles, que é o primeiro, que é o do Demayun, que é maravilhoso, eu saí muito estourada, né? A luz está muito estourada. Então a gente resolveu refazer, repaginar, deixar o som, né? Porque é a apostila falada, mais algumas experiências. E aí a gente vai modificar com imagens, porque realmente não está tão bacana, né? Mas eu acho que vai ficar legal. De qualquer maneira, acho que vai ficar bem legal. E os discos têm, então, o poder de agrupar 13 forças do universo, né? Porque são 13 raças, forças diferentes que trouxeram informações sobre a nossa humanidade. E isso é muito antigo, bem antigo. E é como se tivesse que movimentar a humanidade de uma maneira que ela pudesse ser melhor. E aí a gente faz vivências, é isso que é gostoso. A gente faz as vivências dentro de cada um dos discos. Então, quando a gente faz o curso, a gente leva vocês para dar uma voltinha. Então, é bonito mesmo, é bem legal. E assim, lógico, a minha especialização mesmo é o Demayon, né? Mas eu gosto de todos. Um é mais lindo que o outro nos seus aspectos pessoais. E a gente faz isso há um bom tempo, a gente faz esse caminho com eles há um bom tempo. Só que a gente percebeu que toda vez que a gente volta para um curso e volta a fazer, fica melhor, fica mais gostoso, parece que fica mais elevado, sabe? Fica bem mais íntimo também, né? É muito legal. Então essa é a parte assim, para que servem os discos? Bom, eu aprendi com o meu, meu, né? Ótimo. Com a tarefa que me foi dada. Tá. A tarefa que me foi dada pelo mestre Lamorai, de que eu tinha que colocar os discos em vários lugares, né, do mundo. Então, isso foi em 92, 12 de outubro de 92. E nesse dia, o grupo Avatar tinha 100 pessoas no Lago Titicaca e eu não estava lá, eu tinha que obedecer o mestre Lamorai, que eu também não sabia que era o Lamorai. Naquela época eu não sabia de nada. Às vezes a gente participa de umas coisas sem ter noção, né? Eu não tinha noção. Mas eu
gostei muito porque depois eu fui entendendo ao longo dos anos. Então ele pediu para mim colocar os discos solares no chão, literalmente no chão. E assim, era primeiro dos continentes, depois dos países, depois das capitais, e depois tinha umas coisas divididas. Então eu fui fazendo, tudo que ele pediu eu fui fazendo. Eu fiquei 2 dias e 2 noites fazendo isso, sendo que eu dormia, levantava, tomava banho, comia e ficava fazendo isso. Aí me dava fome, sei lá, de tarde, eu ia lá e comia mais alguma coisa. E aí era um estado meio de semivigília, eu fazia as coisas, mas eu não estava muito aqui. Foi bem interessante. Era um processo de meio de projeção, meio louco, bem louco. Muito diferente de tudo que eu tinha feito. Até porque eu estava sob guiança, né, de alguém. E aí, qual foi a outra história? A partir daí eu aprendi a colocar os discos desse jeito e achava uma doideira, mas eu achei lindo também. Como tudo que é deles é uma doideira, né? Mas ao longo dos anos a gente descobriu os outros, mas nunca me veio que a gente podia trabalhar os outros de cara. A gente teve que ir devagarzinho, foi bem devagarzinho. Mas quando eu comecei as viagens, as pessoas perguntavam, a primeira palestra que eu dei, nunca vou esquecer, que o Cordeiro pediu para mim, disse, Doriana, vem falar sobre os discos solares, por favor. Eu falei, eu posso falar dos 12 raios também? Porque o disco solar principal, de Mayon, ele é regido pela força da fraternidade branca com os 12 raios. Ah, pode, desde que você fale de discos, vamos embora. Falei, tá bom, então vamos, né? E foi muito bom, foi uma palestra assim, ele pegou um auditório de uma escola, foi muito legal, nunca vou esquecer esse dia. E aí eu dei essa palestra que foi muito gostoso, foi muito enriquecedora para mim, para eles, foi especial. Eu realmente senti uma alegria muito grande lá. E acho que essas são assim as histórias principais. Para que servem os discos? Para a gente ir colocando nos lugares adequados, para a gente fazer um alinhamento telúrico, energético, retirar memórias de coisas ruins, né? Tudo que os 12 raios fazem, o disco solar é capaz de fazer sozinho. Por isso que a gente sabe que não pode, nesse momento, usar só a chama violeta, gente. Se usar só a chama violeta, desequilibra demais o campo energético. Assim, o que é mais louco, as pessoas não aprenderam a repor. Depois que faz o trabalho da transmutação, tem que repor na hora. Se não repõe, é muito ruim. Eu vou contar. Isso é o vídeo quando lhe mostraram onde estava o disco solar. Essa que foi a grande história, né? Porque eu achava que eu ia chegar lá no Lago Titicaca e eu ia sentir uma emoção, assim, que eu ia ficar, sei lá, alucinada, né? E aí eu chego lá e vejo todo mundo, né? A gente... Fomos nós para atravessar o lago, atravessamos, conhecemos todas aquelas casas flutuantes, né? Aquelas birutices, porque eu digo, meu Deus, como é que as pessoas vivem aqui, né? Uma birutice. Mas é de admirar. E finalmente a gente chega do outro lado do lago, numa prainha, tem uma casa muito bonita onde se come. E a gente foi lá comer e eu, né, sentindo assim, poxa, mas eu não vou sentir nada. Joia essa. Falei, não vou sentir nada, meu Deus, será que tô tão insensível assim, né? Eu ficava achando que estava, né, viajando na maionese. Aí, quando a gente foi embora, eu confesso que eu fiquei um pouquinho assim, né? Por o colchão, né? Falar, puxa vida, né? Não senti nada. A gente tá indo embora e eu não senti absolutamente nada. Aí eu entrei na barca para voltar. Aí falei para Vanessa tá aqui. Van, eu vou dormir, sabe? Vou tirar um cochilo aqui. Aí encostei assim no vidro da barca e sei lá que horas que fomos embora. E eu também não sei quanto tempo eu fiquei
Mas deu um soninho mesmo, sabe? Deu nem que seja um pouco, mas deve ter dado, porque depois eu acordei assim meio assustada. E aí eu chamei a Van, falei, Van, vem aqui, é aqui, o disco solar tá aqui. E eu sei lá como que eu falei isso, porque isso também não era uma coisa que eu tinha pensado, né? Não era uma. Tá, talvez um dia, mas não naqueles dias. Onde está o disco solar? Mesmo porque eu sei que ele está lá embaixo, bem seguro, né? Fisicamente. E quando eu olhei assim, era um espaço entre dois pequenos, como se fossem duas terras, sei lá. Era uma impressão de ser dois montes, um de cada lado. E aí, muito tempo depois, eu peguei a minha apostila dos discos e é exatamente a foto que mostra onde está o disco solar. Aí eu falei assim, gente, então eu peguei certo a história, né? Tava lá mesmo o disco. Então essa foi assim para mim a coisa mais, não sei se é assim de prova, não sei que palavra usar, porque eu não precisava de prova nenhuma, mas eu queria sentir alguma coisa, né? Era a minha emoção, sei lá, queria ficar emocionada, como todo mundo ficou. Lembro que na prainha a gente sentou para todo mundo conversar e foi um chororô danado. E eu falava assim, eu não estou sentindo nada, todo mundo está chorando, todo mundo está emotivo, eu não estou sentindo nada, que triste. Então, assim, mas ficou engraçado para mim e eles super felizes, contentes, né? Foi muito emocionante para eles. Para mim foi emocionante de vê-los assim, né? Gratos e curtindo, né? Eu adorei ver que eles, pelo menos, estavam curtindo muito. E aí depois eu perguntei, né? Por que eu não senti nada, né? Nossa, que chato. Eu não senti absolutamente nada. E aí eu recebi a resposta um dia do próprio mestre Lamorai. Disse, bom, olha, você está acostumada, né, essa energia. Você e lá são um. Você trabalha com isso o dia inteiro. Eu falei, entendi. Para sentir alguma coisa teria que ser diferente, né? Falei, faz sentido, agora tá certo. E eu me lembro muito de duas. Não lembro quem é a outra, mas eu lembro muito da Valkyria Shirai. Ela viajou para lá na época com o namorado dela, que era Graças à la Vida, lembro. Lembro. Eu me lembro da Valquíria, isso bem antes de eu ir, hein? A Valquíria foi com o Samuel para esse lago e chegou lá, ela falou, Dô, você sabe que a primeira coisa que eu fiz eu entrei assim, eu lembrei de você. Eu falei, é mesmo? Nossa, que legal. Ela falou, eu nunca pensei de pensar em você aqui. Falei, acho que eu estou tão projetada nesse lago, né? E aí depois uma outra pessoa fez uma excursão, também um casal, eu não lembro o nome agora, mas falou assim, olha, a gente chega lá e é uma energia incrível, né? Eu falei assim, ai, que bom, eu não vejo a hora de ir, eu também quero sentir essa energia incrível. E aí, na mesma hora, eu lembrei de você lá, a gente falou de você, a gente sabe que você trabalha aí com essa coisa do disco solar, a gente ficou meditando aqui sobre isso. Eu falei, ai, que legal. Né? Então, assim, eu já tinha experiência de pessoas que tinham pensado lá. Então, na hora eu fiquei assim, né? Nossa, meu Deus. Essa parte do que a gente tocou, o Graças à la Vida, é muito importante, porque eu tocava essa música muito com meu pai e também com meu pai Timbalaya, né? Meu pai peruano mesmo, que foi um grande guia durante anos para mim, muitos anos, muitos anos, em que ele mostrava cenas daquela época, vivendo, sei lá, naquela época lá longe, né? Bem bacana. Então, sei lá, esse histórico do Lago Titicaca é antigo na minha vida, não é uma coisa que foi assim, 92, né? Isso é uma coisa cultivada. Meu pai sempre gostou muito dessas músicas, então a gente sempre tocou muito. Aliás, era tudo muito eclético, né, de música na nossa casa. Tinha de rock and roll, música clássica,
tinha música italiana, muita música italiana, e tinha essa forma andina, né, de ser, que é muito linda. Então, Mercedes Sosa estava sempre com a gente. E tinha outros também, não era só ela não, é que eu não lembro mais os nomes. Mas é muito legal, né? De certa forma, é como se a vida preparasse a gente para ir fazendo. E vocês veem, eu só consegui ir lá depois de 24 anos. E trabalhei, viu, gente? Trabalhei com esses discos. Mas primeiro foi realmente com o disco de Mayon, que é o disco da hierarquia, tá bom? Então, nesse disco, deixa eu ver se eu tô... Ai, nós tiramos tudo daqui, deixa eu ver onde tá. Se vocês olharem meu livrinho, não tô com nenhuma imagem aqui do livro. Deixa eu ver se eu cato aqui na internet. Vocês veem que o livro é colorido e ele tem 12 raios, né? Ele tem 12 forças. Deixa eu ver, acho que tem aqui da Cíntia. A Cíntia fez um negócio para o sorteio da ação das crianças, eu acho que eu tenho aqui. Não, não tá aqui. Pensei que tá. Oxe, não tá. Paciência. Mas eu pus ele, acho que ontem ou hoje, né? Coloca a música de novo? Coloca. É que eu não consigo falar muito, né? Se põe a música. É porque quando ela é falada, eu não consigo falar junto. Eu tenho essa dificuldade, Ednis. Não é fácil falar e ficar ouvindo ao mesmo tempo. Dá vontade de cantar, eu não quero falar. Você não entendeu a minha psique. Deixa eu ver se eu encontro o... Acho que eu vou pôr esse aqui, que tem vários que são do mesmo. Pronto, vou deixando assim. Pronto. A vida vai mostrando, mas não temos sensibilidade para ver. Então, eu tive que dormir para poder entender que o disco estava ali, né? É bem interessante. Mas, ó, gente, eu já fiz muita cura com os discos andando na rua. Por quê? A música faz concorrência, não, é a Dodô que não tem como fazer, precisa ser muito conectada, né? E nesse momento eu já estou um pouquinho mais cansada. Mas, por exemplo, tem uma casa aqui perto que dá muita dó, sabe, de você ver. E eu não sabia o que era essa casa. Mas todo dia eu jogava disco solar, né? Na época que a gente estava podendo andar mais, né? Mais livre, leve e soltas. E tacava disco solar. Aí um belo dia, eu estava no supermercado fazendo fila já para pagar para ir embora. E aparece uma senhora com uma criança de colo no carrinho, um outro moço grande e um outro menino menor. Uma bagunça, os três, sabe? Os quatro. Aí eu falei, pode passar na minha frente. Não, a senhora passa. Não, pode passar. Aí eu deixei ela passar. E ela começou a me contar a história da vida dela, vai dar um caos, né? Um verdadeiro caos. E aí ela foi embora, e aí depois eu passei, fui a passos bem lentos, os meus. Quando eu olho, ela tá na minha rua e devagar. Quando eu vejo, ela entra naquela casa. Aquela casa que eu tô ajudando. Então, vocês vejam como é interessante o destino, né? As ligações vão sendo feitas e ela me contou uma série de coisas que eu comecei a mandar discos solares para essas coisas específicas. E o movimento da casa começou a acontecer, porque lá do lado de fora tinha areia, tinha uma grama que nasceu da areia. Nunca tinha visto isso, grama que nasce de areia. Por quê? Porque está tanto tempo lá, né, abandonado. E aí, olha, começou a andar, eu comecei a ver porta abrir e fechar e coisas começarem a andar. Depois veio a pandemia, tudo bem. Mas você vê que houve uma mexida boa. Então, eu acho que os discos solares
sempre vão fazer um bem enorme em qualquer lugar que a gente pousá-los, sabe? E depois o Metatron nos ensinou a fazer nos chakras de baixo. E eu nunca entendi muito bem. Eu dizia assim, nossa, a gente precisa tanto de ancoramento que ele faz a gente fazer por camadas, né? Descendo, descendo até a central diamantina da Terra. Só que depois que eu soube dos túneis das crianças, gente, eu acredito que tem uma coisa muito maior por trás dessa tecnologia dele, dos discos, de ir aterrando os discos, entenderam? Para mim, é como se estivéssemos iluminando para que muitos vissem, e não só meia dúzia que apronta e a outra meia dúzia que é obrigada a combater. Se todos nós vemos o que está, seja certo, seja errado, nós criamos um quanto de energia chamada egrégora. E essa egrégora tem poder. E o poder que nós vamos dar para alguma dessas forças é que vai fazer a diferença. Então, veja, se o disco solar já é da luz, já é criado por seres divinos com uma intenção de colocar ordem no planeta, imagina que maravilhoso. Né? Não foi à toa que quando o Lamorai me pediu joga para os continentes, joga para os países, joga para os estados, para as capitais, era uma coisa assim, para mim, absolutamente nova daquela maneira. E eu só conseguia lembrar assim, caramba, eu repeti em geografia, eu não lembro. A capital, eu não lembro os estados, eu não lembro disso, de aquilo. Aí ele dizia, não se preocupe, eles sabem. Quer dizer, quem estava recepcionando os discos sabia, não precisava de mim. E eu ficava apavorada. Isso foi um desafio, porque eu tive que aprender a confiar mesmo. 2 dias com aquele carão lá, o tempo inteiro me dizendo o que eu tinha que fazer, não era brincadeira, acreditem, não era. E assim, a cada vez que era uma viagem, vamos pôr discos solares em lugares de poder. E aí, lugares de poder, poder governo, né? Gente, mas não é só governo que é lugar de poder, né? Se você tem uma loja e você é o dono, isso também é um lugar de poder, né? Mas até cair minha ficha levou um tempo. Mas era muito interessante de ver como até os nossos conceitos estão muito fora daquilo que é uma realidade universal. Foi muito legal ter sacado isso. Eu acho que, por mais que o planeta tenha recebido tudo isso, gente, eu me sinto uma privilegiada por ter passado aquele momento, né? E quando eu repenso e relembro e conto como eu estou contando, eu digo, meu Deus, por que será que naquele momento, né, eles me pinçaram? E aí eu perguntei algumas vezes, por que vocês acharam que eu podia fazer aquilo? Ele falou, porque você se candidatou. Eu falei, ah, é? Não lembro. Não lembro mesmo. Ele falou, você se candidatou, as coisas são assim, não são as pessoas pinçadas para isso. Elas se oferecem, você se ofereceu e por algum motivo te aceitamos. Eu falei, então é porque eu aprontei muito na Atlântida, sabe? E precisava saldar débitos. Tenho quase certeza que eu devo ter dito, pelo amor de Deus, me escolhe. Ai, é assim. O que tá falando aqui? Que disco solar? Oi, Isaura. Quem que tá falando que tá preocupada? Mas não precisa, isso é muito mental, Giselda. Não tem que ficar, ai, que disco eu mando. É assim, ó. Eu sei porque eu já fiz muito e é muito engraçado. Por exemplo, tem gente que me perguntava assim, Doriana, manda disco lá para mim, eu tô no hospital com a minha mãe, com meu pai, porque aconteceu alguma coisa, blá, blá, blá. Tá bom, aí eu vou lá toda feliz, né? Vou mandar um disco solar verde, certo? Eu vai verde, quando vai chegando lá, ele vai ficando laranja. Foi incrível. Não precisa preocupar a cor que você vai mandar. Ele é tão inteligente que
que ele se adapta ao que precisa lá. Então, eu posso mandar verde, mas ele vai chegar de outra cor, porque é o que precisa. Ele se auto-adequa, entendeu? Então, Gi, não fica nessa viagem. É legal saber, mas é legal também soltar e simplesmente mandar os discos. Oi, gente, vocês não têm noção quantos milhões de discos já tem o Brasil inteiro. Seja nessa superfície, seja no Estrela da Terra, Portal da Terra, Terra, Ômega e, finalmente, no campo da Central Diamantina da Terra. Então, minha gente, nossa, eu estou lembrando agora aqui do Reino de Ômega, que é a coisa mais linda, que uma vez, também não lembro tudo, mas eu me lembro que era um campo, não me lembro, tava num lugar escuro, fazendo algum trabalho, oi, querido, e a mãe Ômega me apareceu, e ela me disse que ela gostaria que eu fosse até esse lugar, que ela que queria que eu fosse nesse lugar, para a gente fazer um trabalho. E era um lugar escuro, tinha árvores, mas eram secas, tinha umas coisas de penumbra, era bem triste, assim, bem bucólico, sabe? E aí, falei, tá bom, então vamos fazer, né? O que é para fazer? Você tem que trazer mais pessoas aqui para iluminar, né? Esse reino, é um reino, ele está perdido. E eu fiquei assim, tá bom, vamos trazer pessoas para vir ensinar. Aí eu comecei a ensinar as pessoas dos chakras até o ômega. E até então eu ensinava os que eu sabia, né? Depois eu comecei a ensinar até o ômega. Nossa, foi tão interessante. Eu ensinei isso para a Tânia Rezende, ensinei isso para outras pessoas. Fui ensinando pela vida fora. E aí eu me lembro dessas histórias que a gente está fazendo. Poxa, você imagina esse reino das crianças, né? De todo esse movimento que foi feito. Precisou de muita luz, gente. Era muita luz que precisava nos undergrounds mesmo da Terra, entenderam? Era como se tivesse que fazer milagres. E eu acho que os discos fizeram. Então, quanto mais pessoas a gente passou informação, mais as pessoas faziam, não sei se faziam sempre, né? Mas com certeza no campo energético está instalado, os elementais vêm e trabalham, os extraterrestres direcionados daquele disco vêm e trabalham. Sabe? Precisava era instalar. Instalar, olha, eu garanto para vocês, instalar, eu instalei muitos. Fizemos muitos downloads. Mas eu sempre senti que tinha que ter mais gente fazendo, né? Aí, nesse meio tempo que veio essa história do Ricardo Gonzalez, a gente vai descobrindo aos pouquinhos, né? Tem uma outra amiga nossa, a Jussara, não sei nem se ela está aqui, Jussara Greck, ela teve uma conexão forte com esse disco com o Sará, uma outra amiga teve com outro. Então, sabe, são as coisas das conexões que elas vão acontecendo de uma maneira tão gentil, tão gostosa. E que é importante, é muito importante. Cada uma de nós tem um campo, sabe, vibratório. Boa noite. Se eu coloco um disco embaixo de mim, ele fica para sempre? Ficar, fica, mas você tem que nutrir. Sei tão pouquinho, mas o que eu sei eu falo, sim. Então, acho que essa força dos discos é... Olha, a gente pode pôr um disco solar branco no plexo solar. Estou com o pé gelando. Era só um pouquinho. Vou pegar minha mantinha e vou jogar até o pé, porque tá um frio do cão aqui. Como é que chama? Gente, é muito friozinho, viu? Quando esfria, esqueci de pôr meu meião. Meu meião gaúcho. Eu tenho um meião gaúcho que eu ganhei da Fernanda Pelanda, que é uma maravilha. Onde a gente estava. Agora me perdi, tanta coisa. Estou um pouco cansada agora também. O que está acontecendo com o mundo?
Ai, meu Deus. Ah, eu estava falando da história dos discos solares por causa das crianças, por causa dessas coisas por baixo que ficaram, né? Na verdade, é como se tivesse sendo desvendado todo o campo de dor, na verdade, que está sendo promovido no mundo, né? As histórias difíceis, aquelas histórias de antigamente, que tinham sofrimento danado. Como é que a gente quer começar um trabalho de era aquariana mantendo o sofrimento? É impossível, por isso que eu vi ontem à noite, eu ouvi de novo. Olha, gente, eu não tenho paciência para ouvir de novo as minhas lives, eu não tenho a menor paciência. Mas eu fiquei intrigada com o que foi dito ontem, que levaria 200 anos para a gente ter uma humanidade bem mais resolvida, uma terra melhor, né? Isso eu fiquei muito impressionada, porque eu achei que talvez um pouquinho menos, talvez 100 anos. Eu disse, não, 200 anos. Então, veja, a gente tem a long road to freedom, né? É a estrela sagrada da liberdade, mas a gente vai ter que mexer os pauzinhos um pouquinho mais, sabe? E eu acho que pode ser feito de uma maneira bacana. Disco solar branco no... Ah, sim, no plexo solar, é verdade. O disco solar branco no plexo, eu ponho como se fosse não só um disco no meio do plexo, mas um diamante. Ele explode para frente e para trás e cria o cinturão, que na verdade quem usa muito é a Lady Astrea. Então, esse cinturão diamantino com a força do próprio disco, fantástico, fantástico. Ele elimina todo tipo de invasão, todo tipo de gente que quer te bater, entendeu? Louca, vai para meia. Não, eu já pus o negócio. Qual o sentido do disco horário ou horário? Não existe isso. O disco ele gira. Ele não pode ser anti-horário a menos que ele seja na chama violeta. Só que aqui nós não utilizamos mais a chama violeta sozinha, de jeito nenhum. Ah, eu tenho isso aqui, né, gente? Tô aqui me matando. Olha aqui os 12 raios, aqui os 12 raios, as chamas todas. Então, assim, não há necessidade. Ainda tem muita gente falando de chama violeta. Chama violeta, a gente já passou um pouco o jeito de usar a chama violeta. Tem outra forma bacana e teria que substituir por essas chamas aqui, turquesa, né? Turquesa, magenta, dourada, pêssego ou laranja e opalino. A gente tem que começar a mudar um pouco a retórica. Tem que substituir, tem que substituir. Precisa ser feito outra coisa, entendeu? Pode todos os dias, todos os dias. Para vocês terem ideia, no meu chakra básico, eu coloco o disco solar magenta. Quando eu não coloco, eu sinto. Mas por quê? Porque o campo energético está bem atrapalhado. Então, a gente precisa usar para a gente, né? Mas você não diz para não usarem, porque você tem que dar uma alternativa para as pessoas, né? Qual é a alternativa? Você tem que aprender os 5 raios sutis. Elas não querem aprender. Você vai reencarnar 3 vezes, provavelmente. Ai, Jesus. Posso trabalhar com uma cor da chama por dia? Você pode fazer o que você quiser, isso é livre, Julie. Eu vou abrir eu acho que eu vou fazer um plano um pouco diferente com vocês. Sabe o que eu vou fazer? Porque assim eu fico vendo que vocês querem saber dos raios e querem saber dos discos. Eu acho que eu vou pegar o disco solar de Mayon e nós vamos trabalhar os raios e todas as qualidades dos raios com o disco. Que tal? Eu acho que isso faria um bem danado e seria bem mais rápido para a gente atravessar os momentos, sabe? Porque é difícil, é bem difícil a gente. Porque normalmente os 12 raios são um curso e os discos solares são outro. Então, o que eu posso fazer aqui no Face? A gente pegar o disco solar de Mayon
e trabalhar os 12 raios. Jussiara prepara. Ela vai assistir, ela não está assistindo, ela vai assistir. Porque aí é uma maneira mais rápida de ajudar vocês. Eu faço um curso bem detalhado, né? Com cada raio, Ó, vou apresentar para vocês. Cada raio, cada mestre, cada casal dos 3, sabe? Eu acho que isso pode ser bem legal. Não, Dani, é isso que eu estou dizendo. Aí eu vou fazer. Isso aqui é um disco solar, ó. Esse é um disco solar. A capa do meu livro é um disco solar. Eu prefiro não falar isso assim, mas eu tenho certeza que se ele falou 200 anos, o que dá para a gente fazer? Planos dentro daquilo que dá para a gente fazer numa vida. Então, nessa vida dá para fazer isso. O que eu gostaria de fazer na outra vida? Você já pode começar a planejar, né? Se vocês começam a planejar, por que eu pedi para vocês fazerem o quadro dos sonhos? Vocês lembram o motivo? Deixa eu pegar meu. Espera um pouquinho aí, que tá muito frio aqui. Eu não posso tomar friagem, não. Mesmo com isso aqui, tudo que eu tô, não tá adiantando. Deixa eu pegar lá a minha. Sempre deixo aqui, mas eu não deixei hoje. Espera aí que eu já volto. Vou pôr a musiquinha para vocês fazer companhia. Vou pegar o carregador.
fica muito baixo, fica muito alto. Tem algumas explicações, a gente fez dois vídeos explicando o tamanho dos discos. É um pouquinho, mas é legal. A gente pode tentar achar e passar para cá. Não tem livro feito, não existe nada de lua feita, de lua. Não existe nada de discos solares assim. É muita gente de muito direito autoral, sabe? Foi tudo que a gente fez por. Albertina, não sei, meu amor, hoje está tudo fechado.